O Senhor ama a vida e ama aqueles que a amam, e sabe que quem a possui herdará a glória. Onde quer que vá, será abençoado. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 38 ao 40. Meus queridos irmãos e irmãs, notamos nesses dias que na leitura do capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, nós podemos fazer um pequeno resumo de alguns temas. Primeiro, a fé dos discípulos é frágil. Não é suficiente para expulsar demônios. Os próprios discípulos têm a mania de grandeza. Eles se orgulham diante daqueles que não pertencem ao grupo dos discípulos. Se para os discípulos a capacidade para realizar ações correspondentes aos ensinamentos de Jesus cabem apenas a eles, Jesus mostra que a sua missão e os seus ensinamentos não podem ser encerrados atrás de portas ou muros. O Espírito Santo sopra onde quer. Fazer prodígios em nome de Jesus é atuar com liberdade, acolhendo o amor e em total dependência de Deus, que não exclui ninguém. Hoje no Evangelho, para o discípulo, pode parecer às vezes que existem obstáculos na realidade que o cerca. Situações ou acontecimentos que aos seus olhos não rendem o devido culto a Deus, nem tampouco podem lhe dar glória, aquela glória que lhe é devida. Não é raro que esse julgamento negativo se manifeste dentro do grupo ao qual o discípulo pertence e seja apresentado ao Senhor com extrema firmeza. Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e queríamos impedi-lo, porque não nos segue. São Marcos utiliza a expressão expulsar do grego ekibalonta, originário do verbo ekibalon, que significa lançar para fora, expulsar. E neste contexto indica a libertação do poder demoníaco. Veja, é o mesmo verbo usado em Marcos no capítulo 1, versículo 34. Que descreve a autoridade de Jesus sobre os demônios. Se observa que a forma das palavras com que João se dirige a Jesus revela uma certa ambiguidade. Se por um lado parece evidente a preocupação de que o nome do Senhor não seja manipulado ou, pior ainda, desonrado, por outro lado, é igualmente claro que o motivo da condenação seja o fato de não haver vantagem e reconhecimento para o nós, do qual se sente parte. Nessa armadilha, muitas vezes caímos como discípulos, pensando que estamos protegendo a imagem de Deus e ficamos desapontados pelo fato de que muitas coisas boas não seguem o caminho dos nossos passos. E nos irritamos ao perceber que outros, em outros lugares, conseguem fazer talvez até melhor aquilo que nós ainda não conseguimos realizar. Ou no fundo do nosso coração, nós tememos enfrentar. Assim nos dirigimos ao Senhor com imperativos apenas aparentes que dentro de nós já soam como a busca por uma confirmação que sentimos que não temos. A resposta de Jesus à orgulhosa fala do discípulo João é, na verdade, bastante direta. Não o impeçam, porque ninguém faz milagre em meu nome e logo depois pode falar mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Os discípulos estavam preocupados com a exclusividade da sua missão, da missão como enviados. Queriam monopolizar a atuação em nome de Jesus, restringindo o anúncio do reino a um grupo fechado. Para isso, Jesus os corrige, ampliando a visão do reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse julgamento sobre a realidade que Jesus consegue ter revela um espírito muito diferente que não está nem um pouco preocupado em contar com seu próprio segmento ou ter controle sobre tudo e todos. O Senhor ama a vida, como nos diz o livro de Eclesiástico no capítulo 4, versículo 13, e ama aqueles que a amam, Eclesiástico 4, 15, e sabe que quem a possui herdará a glória onde quer que vá.
Eclesiástico 4, versículo 14, e este será abençoado. Esse espírito bom, profundamente tolerante e inclusivo, é chamado pela Escritura de sabedoria. O espírito nunca vem sobre apenas uma pessoa, mas ele quer edificar toda uma comunidade de fé. E o discípulo nunca pode presumir que possui a sabedoria, o que pode dispor dela. Ele deve se lembrar de procurá-la bem cedo, com humildade e paciente fidelidade. O discípulo, ele não pode se esquecer que a sabedoria educa a sua vida com uma pedagogia exigente. A princípio, ela o conduzirá por caminhos tortuosos, o examinará atentamente, incutirá nele o temor e o medo, o atormentará com sua disciplina até que possa confiar nela. São Marcos capítulo 4, versículos 18 e 19. Somente depois ela o alegrará, e seu coração será repleto de alegria, essa alegria de quem aprendeu a viver o bem também, e especialmente além do horizonte de si mesmo e do que conhece. Essa alegria própria de quem caminha levando no coração uma grande paz, como nós lemos no Salmo 118, versículo 165. Na vida espiritual, uma coisa é exclusiva: Deus em meio a nós. Uma coisa é exclusiva: Deus em meio a nós. O cristão é chamado a trabalhar em comunhão, reconhecendo que Deus atua para além dos limites institucionais, numa postura de humildade, de discernimento e colaboração com o reino de Deus. O Senhor ama a vida e ama aqueles que a amam, e sabe que quem a possui herdará a glória. Onde quer que vá, será abençoado. Que tua vida seja abençoada e que o amor seja derramado. E que o Senhor nos surpreenda, porque o amor dele é para todos. Uma santa quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.